Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus Tá On. E hoje, para a gente encerrar o assunto primeiro de Enem, trouxemos 3 convidados especiais, convidados, colegas, amigos, irmãos. Primeiro, professor Adriano, seja bem-vindo. Obrigado, Kim. Professor de Geografia aí da equipe do H Plus. Estamos aí. Professor Bruno, vocês já viram aí. Valeu, Kim. No episódio de redação, diferença entre Enem, FUVEST, Unicamp, aquele que ele aceitou. A gente estava falando disso justamente. Verdade. De previsões, sempre O aparecem Einstein. aquelas pessoas que preveem, ele previu. E, Tem uma bolinha obviamente, de cristal. Bolinha de cristal. E a professora Mari, também de linguagens, redação, para falar do primeiro dia. Desse jeito a gente encerra o assunto primeiro dia. Um primeiro dia, assim, que é a porta de entrada para quase todos aí os candidatos, pensando no Brasil afora, vai começar a Enem. Alguns farão Enem e nada mais. Em alguns estados só tem Enem. E vamos começar por geografia. Depois a gente parte para linguagens, até porque eu aprendi aqui nesses episódios que todas as provas são de linguagens. Não existe prova. Isso aí. E pensando em Enem, talvez seja a que cobra mais interpretação de todas. Professor Adriano, Diga, Kim. o que o aluno pode esperar da prova de geografia? O que vai cair? Quais são as mudanças que tiveram, se tiveram, enfim. Vamos lá, deixa eu ligar a bola de cristal aqui na tomada. Boa. Para iluminar bem. Desculpem a voz, mas revisão deixa a garganta da gente meio abalada. Mas vamos lá. Como eu estava conversando até aqui em off com o Bruno antes da gente começar, né? E como eu já vi também aqui no pessoal de História, o professor Rosante falando isso, que a grande mudança nos últimos tempos do Enem foi mudar, deixar de ser uma prova de avaliação do ensino médio para ser uma prova de seleção para as universidades, né? Então, em geografia, pelo menos, tenho notado nos últimos anos, aí vou pegar um período bem longo até, 5 anos, mas pode ser até 3, um aumento de questões conteudistas que são mais clássicas se a gente vai pensar em vestibular, né? Eu costumo brincar, né, que até falei isso com você agora há pouco aqui, a gente quando ficar velho, a gente tem mais exemplos para dar, né? E tem mais referências para tomar. Então, parece aquela FUVEST, eu vejo questões do Enem hoje, eu me lembro da FUVEST do início do período que eu comecei a trabalhar com pré-vestibular, que foi na década de 90. Questões assim de enunciado curto e resposta direta. Aí só aparece mais. Mas o Enem também não deixou de ter questões interpretativas. Então, entre aquele Enem antigo e o Enem atual, tem uma mescla. Eu acho que para nós, né, sempre chama a atenção mais as mudanças. Então, essa mudança de questões mais diretas, objetivas e conteudistas é fato. Mas não é para a gente esquecer que vai ter lá um texto, né, pode ser 3 linhas, 5, até 10, que vem aquela famosa pergunta, de acordo com o texto, responda. Né? A gente costuma falar sempre isso para o aluno, numa estratégia de prova, né, Kim, que é administrar o tempo, né? Opa. Sempre a treta é tempo. Então, às vezes, você pode pular o texto. Você tem um texto introdutório, que é ilustrativo. Né? E a pergunta, sei lá, um texto de 10 linhas, do Milton Santos, falando sobre globalização, que é um dos temas que mais cai no Enem. E aí a pergunta é assim, de acordo lá, a globalização pode ser entendida. Bom, se é a globalização, gente, nós estudamos globalização durante o ano. Talvez você consiga responder sem o texto. Pelo menos eliminar alguma coisa. Você elimina a leitura de 10 linhas, se você for ver quanto tempo você leva, de repente você grifa. E aí, a pergunta, ela não é uma pergunta atrelada ao texto, não é uma interpretação. O texto é uma introdução, ajuda ao aluno que, sei lá, esqueceu alguma coisa, não está... Mas para o aluno que está preparado, vai na pergunta. O que pode acontecer é você, de repente, ter dificuldade e você volta no texto. Tá? Sim. Se for de acordo com o texto, ok, tem que ler Porque, o texto. assim, Se a pergunta for globalização... Sim, é uma coisa que eu costumo falar bastante assim, gente, a pergunta está aí para vocês, vocês abordem a pergunta do jeito que for melhor para vocês. Não tem um receituário, leia o enunciado, veja a pergunta, comece pela letra A, acabe na letra E. Houve uma época em que outros vestibulares aqui de São Paulo insistiam em assinale a incorreta, coisa que não tem no Enem. Né? Não tem. E a incorreta era a última.
Então, eu falo, gente, quando aparecer incorreto, ela é da E para A. E tinha aluno que se espantava, porque a gente fica numa rigidez de resolução, uma rigidez de estratégia, que não existe, certo? Não tem fórmula para responder a questão, cada um cria a sua. Então, no Enem, você pode fazer isso, você tem lá um texto, se não for a partir dele, lê a pergunta primeiro, não tem diferença. Ou, de acordo com as ideias, aí muda. Até para direcionar a leitura do texto, né? Exatamente. Né? Seria o comando verbal. Você já consegue direcionar ali, entender o que a questão espera que você responda. Sim. E a partir daí você consegue até fazer uma leitura mais atenta do texto. Sim. Como se você já estivesse procurando alguma coisa, E né? tem outra coisa também, né? Às vezes os temas se repetem na prova. Então, o que você leu, sei lá, na pergunta 1, aquele texto, lá na pergunta 5, talvez, você consiga pensar alguma informação que te ajude. Como a própria leitura de alternativas também é isso. Né? Quando eu trabalhava em colégio, a gente dizia, ó, a leitura e a interpretação das questões faz parte da sua avaliação. Sim. Né? Opa. Então, assim, não são coisas estanques, né? A prova é uma inteira. Eu já vi, às vezes, questões, você está fazendo geografia, mas uma questão de química ou de biologia, que tem assuntos atrelados à geografia, darem pistas. Quantas questões de literatura são de literatura regional e descrevem paisagem, geografia usa e abusa disso. Pega trecho de Graciliano Ramos, então, os sertões, meu Deus do céu, toda hora está lá. Então, numa questão de geografia, eu posso ter... Né? Aí, essa outra coisa do Enem, essa interdisciplinaridade, muitas vezes. Sim. Né? Às vezes você ouve assim, pô, mas eu não sabia se aquela questão era de geografia, era de biologia, ou era de literatura. A gente escuta muito isso, né? A gente escuta bastante isso. Aí eu falo assim, era uma pergunta. Perfeito. Certo? É uma pergunta. Você está preparado para isso. Né? Então, acho que... A pergunta de ciências humanas. Exatamente. Está na prova de ciências humanas. Exatamente. Então, assim, o aluno precisa se desligar um pouco dessa pré-visualização, né, de o que é a prova. Primeiro que isso gera uma ansiedade desgraçada, né? Sim. Tá? Tudo bem, falar para o aluno que vai fazer vestibular não ter ansiedade é uma sacanagem. Tá? Mas assim, você não precisa também ficar no top, né? Isso. Baixa um pouquinho, tá? E não ser pego de surpresa, porque você fica com a ideia de algo que você vai encontrar. O que nós estamos fazendo aqui hoje não é adivinhar a prova. Perfeito. Não é isso. Mas é encaixado. Você chegar lá e falar, ó... Algumas dicas e Estou me orientações. sentindo confortável assim. aqui, é mais ou menos por aí. Então, assim, você vai encontrar alguns assuntos que são mais tendência. De repente, aparece um novo. Claro. Como já há um tempo atrás eu lembro dos alunos falarem, né? Não sei nada de geografia. Eu sei pouco, vai. Nada exagero. Nada exagero. Muita Até porque coisa. a biologia conversa um pouco. Sim. Que não tinha geografia física. Sim. Houve essa época. Sim. E aí depois começou Porque a aparecer cartografia. Meu Deus, tinha cartografia. O que aparecia de geografia física? Era interdisciplinaridade com física. Eram questões sobre fontes de energia. Tava lá na outra prova. Então, eu lembro de questão de energia hidrelétrica, mas assim, lá dos primórdios do Enem, hein? Tá? Que associava o potencial hidrelétrico, então envolvia, tinha assim, toda uma abordagem mais da física, mas o que é? Não, é uma pergunta. Você estudou física, você estudou geografia, você pode responder. Até porque a gente costuma separar muito, né, esses saberes, assim. Então, mas, na verdade, as coisas estão sempre isso que você lembra. interligadas. Isso foi bem lembrado, Mari, porque eu lembro também no início que os alunos falavam assim, eu não sabia qual das matérias... Qual das frentes, né? Que era a proposta do Enem inicial. Né? Era ser uma prova com um corpo, não uma prova fragmentada em disciplinas. Né? A gente divide aí as disciplinas mais a nível didático, né? Sim, porque seria é uma organização. Impossível estudar, enfim, mas é bacana. Eu sei que a maioria dos alunos fica com uma coisa, assim, um nervosismo quando se fala de questão interdisciplinar, né? Mas é entender que uma coisa é você dividir os saberes ali para que você consiga segmentar e conseguir até um aprofundamento, né, maior em cada texto, mas não que eles são separados, né? Mesma coisa que você falou agora de geografia, biologia. Sim. As coisas Tá estão juntas no mundo, né? Eu acho Com difícil. certeza. Aqui na área de humanidades, a gente está sempre citando as outras disciplinas. Com certeza. Sempre, sabe? Estava falando aqui com o Bruno, obras regionais, elas caracterizam. Houve no período pré-ENEM, o aluno, quando ia fazer vestibular para as federais no Sul, no Nordeste, eles deparavam com geografia da região, com literatura da região. Então, o Enem continua fazendo isso, só que agora de uma forma nacional, com
Fazia mais, né? No início era mais, hoje tem menos, mas ainda tem. Então, essa coisa, hoje ele é mais mesclado, tem essa parte conteudista, né? E o aluno vai encontrar alguns temas, né? Vou até colar aqui, porque estatística é sempre bom, né? Então, assim, ó, questões ou temas que aparecem em mais de 10% da prova, tá? Então, isso é 5 anos, os últimos 5 anos. Ótimo. Questões ambientais, que vai pegar a parte de geografia física, biologia, né? Sim. Então, você tem aí algo em torno de 15%, um pouquinho mais. Urbanização, em torno de 10%. Estou pegando as top que tem de 10 para mais, né? Depois eu passo para as que tem menos. Climatologia. Bom, fazer um vestibular hoje, ele não tem alteração climática, esse vestibular cometeu uma séria falha. Né? O Enem sempre trabalhou por esse lado, tem bastante coisa disso. Então, esses seriam os 3, nos últimos 5 anos, pontos. Tudo ligado a clima. Tá? Pode ser um mapa de clima do Brasil, mais conteudista, mais tradicional. Ou pode citar Acordo de Paris, COPs, tá? E falar das questões de clima mais no âmbito político. Então, isso também. Globalização, não tem como, né? Você pode fazer lá, tem uma questão de globalização citando o conflito, a invasão da Ucrânia pela Rússia. E, de repente, falar no aumento da farinha de trigo no Brasil, ou no aumento do petróleo. Então, trabalhando as questões do local, do regional e do global. Não adianta, a memória sempre me traz coisas assim. Quando se começa a falar de globalização, estava ocorrendo a Guerra da Bósnia, o pessoal falava, se alguém espirra na Bósnia, vai ter gripe no Brasil, né? Que era a noção de mundo globalizado. E, com muita relação a isso, tem urbanização, então, as cidades globais, as redes, as conexões, tá? O comércio mundial. Pode ser inserido também nisso a questão de demografia, então, os fluxos migratórios, a retração das metrópoles, o crescimento das cidades médias, mas essas cidades médias têm que apresentar uma estrutura conectada à realidade global, então tem que ter transporte, internet, mesmo que você tenha uma mudança, né, da cidade grande para a média, ela está ligada a essa realidade. Êxodo não é mais um êxodo rural, é um fluxo entre áreas urbanas, mexe com a mobilidade urbana, que já foi tema, inclusive, de redação. Então, esses assuntos eles se relacionam. Sim. A gente, como a Mari falou, isso é didático. Tá? 15% de globalização. Então, de tantas questões de material. Não é isso. Impossível. Isso Afinal, são ciências humanas. isso virou né? análise combinatória já, não rola, né? E a gente tem as outras questões que têm menor incidência, mas sempre aparece alguma coisa de geografia agrária, questão fundiária no Brasil. Não sei como pode ser agora, porque isso mexe com questões políticas, eu não sei para que lado a prova vai tender, se ela permanece nisso ou se ela sai. Os professores de história falaram que eles estão assim, correndo de assuntos polêmicos. Sim. Deixa isso para lá. A tendência é essa, né, Kim? A tendência é essa. A tendência é essa, exatamente. Aí depois aparece aqui industrialização, né, com 6%, e aparece algo que é bem conteudista, que é cartografia. Que não era. Isso, eu lembro quando os alunos Não tinha nada. nem estudavam, a galera que queria só Enem, por exemplo. Mas assim, eu lembro de questões de cartografia que não são calcule a escala, qual é a projeção, né? São coisas bem técnicas, mas eram questões da abordagem ideológica, né? Então, o famoso mapa eurocêntrico, que todo mundo sabe, é o mapa mundi, que tem a Europa no meio, no alto, que quem detém o poder está acima, quem é influenciado está abaixo. As questões de cartografia tinham essa abordagem, aquele mapa invertido da América do Sul, que é a projeção de Peters, por exemplo, né? O mundo subdesenvolvido ao norte, né? Quer dizer, ao norte não, né? Acima, né? Jogar o sul para cima, o norte para baixo. O mapa estava errado. Não. Você mudou seu ponto de vista. Então, trabalhar esse tipo de questão, né? Você pode ter um fenômeno abordado por diversas óticas. A cartografia tem essa possibilidade. E aí,
começar a diminuir um pouco esse tipo de abordagem. Né? Sim. E ter uma abordagem mais técnica. Então, que projeção é essa? É cônica, é plana, é azimutal, escala. Até a questão de fuso horário. Eu lembro uma questão de fuso horário do Enem que você não fazia conta. Você não fazia cálculo. Os alunos falaram, pô, mas que conta tinha que fazer? Não soube o que fazer. Nenhuma, era o raciocínio. Né? Então, era uma questão sobre bolsa de valores. O pregão abriu na China, no Brasil refletiu sim. de que jeito, quando que o fenômeno... Eu já estava falando, mas como assim fuso horário com bolsa de valores? Não, agora eu entendi. Então, você não fazia conta, mas você tinha que ter a noção de o dia começa antes lá, né? Sim. Mais cedo, mais tarde. Então, isso aparece, mas pode continuar sendo esse tema abordado de uma forma menos analítica e mais técnica, por exemplo. Né? Porque cartografia vira isso. Às vezes eu dou aula de cartografia e falo, desculpa, eu vou dar aula de geometria espacial, plana, né? Vou mudar um pouco aqui. Mas comparado, a gente estava falando da Unicamp e os alunos, os nossos alunos, matemática e geografia, né? Todo mundo, assim, comparando, só para acalmar os corações aí dos nossos alunos. Aqueles que fizeram a Unicamp. Assim... Não vai ser no mesmo nível, Não. Longe disso. Não, eu acho que com certeza não. A Unicamp, a mim não surpreende. Ela vira e mexe, tem alguma coisa que gera polêmica, contradição de gabaritos. E eu acho assim, numa prova que é múltipla escolha, se o Bruno acha que é A, a Mari acha que é B, você acha que é C e eu acho que é D, o erro não é nosso. O erro é da questão. Sim. Certo? Faz muito sentido. Faltou objetividade nessa pergunta. Se 4 pessoas lêem a mesma pergunta e têm interpretações diferentes, tem uma coisa errada na pergunta. Senão não se chamaria prova objetiva, né? Perfeito. Algo faltou, né? Algum comando. Se a prova não é objetiva, então ela que seja de questões abertas, discursiva, aí eu posso colocar o meu ponto de vista e justificá-lo. Exatamente. Teste não tem justificativa. Não tem. Né? Então, por isso que eu falo, eu não gosto muito de entrar na polêmica se qual era o gabarito da questão. Porque, como diz uma amiga minha, a gente está batendo palma para maluco dançar. Né? Então, houve uma falha na elaboração da questão. E eu sempre penso, em primeiro lugar, assim, na hora que o aluno sentado lá fazendo a prova dá de cara com isso. Não tem ninguém do lado dele para falar, olha, se você interpretar assim é essa, se você interpretar assim é aquela. Não tem, ele tem que pôr uma. Sim. Ele estudou e treinou um ano para marcar a resposta certa. Então, deixa que você, aluno, não fique nessa neura. Se apareceu a dificuldade, ela não é só sua, ela é de vários, e de repente está fora do seu alcance resolver isso. Segue e manda ver. A gente fala muito isso. Você vai se deparar com questões mal elaboradas, sem resposta, respostas dúbias, enfim, isso faz parte do processo ali de elaboração. Então, não é um mundo perfeito, onde todas as questões são lindas e claras. E é importante ele ouvir isso, porque pega no emocional, né? Claro. Com certeza. Às vezes corre o risco de destabilizar um pouco ali, né? No momento. Mas é pensar que também é uma questão de... Muitos falaram isso, assim, nossa, eu olhei aquela questão, já comecei a questionar tudo que eu sabia sobre a matéria. Então é meio que, calma. Tem mais questões, você nem tem certeza. Eles sempre falam isso quando tem uma questão anulada, né? Porque eles ficam com aquele sentimento de, putz, eu gastei 10 minutos nessa questão porque virou uma questão de honra, eu precisava acertar. E no fundo não dava pra ele acertar, E é só né? um acerto, né? Perfeito. E cara aí, perde. porque, de certa forma, o Enem, o primeiro dia, os 2 dias, na verdade, né? É quase que uma prova de resistência também, né? Você tem 90 questões, você tem a redação. Na minha opinião, mais do que qualquer coisa, uma prova de resistência. Muito puxado. E às vezes insistir em uma questão, assim, você perde ali 10 minutos, acaba perdendo 2 ou 3 e... Por insistir, talvez... Eu sempre brinco com eles. Não tem questão de honra em prova. Exato. E eles se deparam com uma questão ali, fica assim, não, a questão de honra eu preciso responder. Eu estudei isso, eu sei fazer isso e fica lá. Isso. Aí, quando vê 15 minutos naquela questão que pode ser anulada, ou pode ser, no caso do Enem, uma questão difícil, que tudo bem você errar ali, enfim, pensando até aí, e perde outras questões, né? Por isso que a gente sempre fala bastante de estratégia, porque... E no final de contas, né, Mari? É um acerto como qualquer outro, né? Perfeito. A questão simples que você leu em 30 segundos, acertou, vale igual àquela que você fez. Meu ponto de honra. Não, a mesma coisa.
na teoria de resposta ao item... No TRI não, até... mas... bom, sim. sim. Mas assim, o importante é não ficar patinando. Claro. Isso. Acho ficar que patinando. isso é um risco, né? Eu até brinco assim, poxa, se você não está conseguindo fazer a questão, o problema está na questão. Fica tranquilo, vai para outra. Isso é importante deixar claro para eles. Não carrega esse fardo não, porque o problema está lá em quem elaborou. Isso entendeu? não significa que você mais não vai que não conseguir seja, fazer as mas outras, pelo menos né? pense assim, vai te fazer bem na hora da prova. Lógico, o lado psicológico é essencial, tá? Nossa. Se você, como a mamãe falou, se você numa questão se abala, isso é fatal, não pode. Não conseguiu fazer, o problema está na questão, vamos embora. Embora que tem mais, né? Tem muito. Depois você resolve esse problema. É bem E parece uma bobagem isso, né? Mas outro dia eu estava com uma aluna tirando dúvida, ela estava nervosíssima. Eu peguei, dei um tapinha no ombro dela e falei, calma, você está bem preparada, fica tranquila. Mudou a feição da menina, cara. Parecia uma coisa mágica. Porque às vezes a pessoa está precisando ouvir assim, você está bem preparada, calma. Ela pode se questionar, mas ela ouvindo de alguém, do professor que acompanhou o ano inteiro, claro. Nossa, deu um up, sabe? Então é isso, você está preparado, cara. Não tem... Perfeito. Falando da prova de linguagens, aí vocês disseram que é uma prova de resistência. Esse primeiro dia, 5h30, a Mari disse redação, mais as 45 questões de linguagens, mais as 45 questões de humanidades, de ciências humanas, que também tem muito texto. Meu, é muito texto. O aluno já vai falando, putz, grila. Lá vou eu pro primeiro dia, o mais, nem é difícil, mas é o mais cansativo. O que o aluno pode esperar da prova de linguagens? A gente sabe que linguagens ali, pensando em TRI, é o que dá menos nota. Não paga nada. Mas para o aluno que quer passar em medicina pública, por exemplo, meu amigo, não pode deixar de fazer ali um bom número de acertos /TRI. Não dá. Já vi gente ficar de fora, quase gabaritando o segundo dia, mas vocês também. Mas foi mal em linguagens, por exemplo. E linguagens, ano passado, se eu não me engano, foi considerada a prova mais difícil entre os 2 dias até. Ou de menor número de acertos. Assim, o que o aluno pode esperar da prova de linguagens? E quais foram as mudanças aí que vocês observaram? Entendeu? O que eles podem esperar? Será que vai manter como ano passado? Não vai? Enfim, por favor. Quem quer começar? Mari. Pensando essa questão de muito texto, né? É exatamente isso. O Enem, claro, né? A gente pensando no VUNESP e FUVEST tem essa diferença. Às vezes nessas outras provas você tem um texto para responder 2, 3 questões. A Unesp até mais, né? Você fica ali com aquele texto para várias questões. O Enem, o aluno já sabe que ele vai ter um texto por questão. Então, é um número grande mesmo de leitura. Beleza, tem aquela variação, tem tirinha, tem cartaz, tem poema, pode ter música, texto jornalístico, enfim. Ele existe essa variedade, mas ainda assim é uma carga de leitura muito grande, né? E eu sempre sinto que o pavor da grande maioria, quando a gente fala da prova de linguagens, não sei se o Bruno vai concordar, vocês, enfim, eles pensam as questões de interpretação, né? O que é muito engraçado, porque às vezes você pergunta assim, poxa, mas você prefere uma questão conteudista ali, de literatura de gramática, ou uma questão de interpretação? Eles falam assim, não, conteudista, porque interpretação... Sendo que a resposta tá ali, né? E aí eu acho isso engraçado porque... Não engraçado, né? Mas não vamos ser sádicos também. É um modo de dizer. É curioso porque se a gente for pensar, poxa, a resposta está ali, sabe? Você não necessariamente precisa lembrar de um conceito teórico, algum conteúdo específico para responder. Mas eu sinto que isso gera um medo e muitas vezes os alunos... Eles comentam com a gente assim, poxa, não tem resposta certa, né? Eu olho uma questão de linguagens e parece que todas estão corretas. Então, eu acho que o maior trabalho além de ser uma prova de resistência, porque é muito tempo, muito texto, é conseguir entender que não é que você precisa trazer uma interpretação sua ali, nem tem espaço para isso para a prova, né? Você precisa conseguir compreender o texto, compreender, obviamente, o que o enunciado quer que você ache naquele texto, fazer essa ligação e apreender ali o que está no texto, né? E aí, aí entram os distratores, assim, das alternativas, que eu acho que é o
o problema maior. Muitas vezes o aluno mostra a questão e fala assim, não, eu tenho certeza que é essa alternativa. Você fala assim, não, poxa, num universo, no mundo, essa alternativa separada da prova, ela tá falando uma coisa certa. Sim. Mas o enunciado te pediu um aspecto específico, ele trouxe... às vezes os alunos restringem, né? Pegam um texto todo e falam assim, não, mas ó, aqui tá falando isso. Mas você fala, calma, e o resto do texto? Ou e a relação com a alternativa? Então, eu acho que esperar, entender que precisa, sim, fazer uma leitura calma. E considerando mesmo... Você vai precisar compreender mesmo. O que o enunciado quer de você? Até por isso eu comentei quando o Adriano falou de ler o enunciado primeiro. Então, lê o enunciado, já tenta se ajudar ali, marcar para você o que o enunciado quer, direcionar até a sua leitura, né? Porque não é que você vai precisar interpretar o que você quiser ali da prova e qualquer alternativa está certa. Claro que existem questões que a gente até fica assim, poxa, essa questão é um pouquinho complicada, existem as polêmicas, né? Mas, em geral, é muito de entender que cada enunciado... pode existir um mesmo texto que enunciados peçam coisas diferentes, com alternativas diferentes. Então, acho que é muito de tentar acalmar o coração e tirar um pouquinho isso da cabeça, assim, de não, o Enem não tem alternativa certa, eu vou lá e não vou saber qual é a certa. Você vai saber, se você conseguir compreender muito, muito bem, com muita calma, o que o enunciado quer antes de qualquer coisa, assim. Talvez até antes de ler os textos. Talvez até antes de já ler o texto com esse direcionamento e muita atenção aos distratores também, né? Uma prova muito variada, ela gera isso, e o cansaço gera isso, e às vezes passa alguma coisa. Então, acho que é muito de entender que tem sim uma resposta certa. Não é cada um vai interpretar uma coisa, que isso, às vezes a galera fica meio, não, eu não quero questões de interpretação. Elas são aliadas, assim, desde que vocês consigam, que a gente consiga, né? Entender muito bem o que o enunciado quer e entender que as alternativas, elas precisam responder ao enunciado, né? Não só a um conceito geral, enfim. Eu acho que isso é o mais difícil, pelo menos, do feedback que a galera traz, assim. Não sei o que vocês acham, mas... Não é que a alternativa B não esteja correta. Ela é correta, mas não foi isso que foi perguntado. Perfeito. Basicamente é isso. Talvez diferente, por exemplo, de uma prova de biologia, que haja lá um conceito e aquele conceito está errado. Numa prova de linguagem é difícil isso acontecer, claro, né? Tem as questões de variação linguística que caem bastante, de figuras de linguagens, que aí, tudo bem, você vai olhar e vai falar, não, isso está errado. Mas é isso, às vezes você lê uma alternativa e fala, poxa, isso está certo. Mas não é o que o enunciado me perguntou, então... eu acho que sempre o enunciado ele vai ser a chave, né? Em geografia isso acontece com frequência. Como eu falei de globalização, eu posso ter um autor que tem uma visão um pouco diferente da usual. Isso é colocado no texto. Então, você lê as 5 alternativas. Você fala assim... Os alunos às vezes falam, nossa, mas tinha mais de uma certa. Não. Sim. A, a, B, a C, a D são Todas verdades. eram certas. Mas olha o texto que ele está falando. E às vezes o texto é um texto que vai por uma linha menos comum de abordagem. Porque aí o aluno, você falou, o cansaço, no embalo, ele lê uma letra A, vê que tem uma afirmação que é verdadeira, ele já manda aquilo e vai seguindo, né? Mas o que o texto pede? Volta no texto. Grifa aquilo que é esse ponto aqui, sabe? Marca. Eu até brinco, eu não tenho que grifar, fura o dedo, grifa com sangue. Porque você tem que ter aquilo que é abordagem, sabe? Não, muito bom. Eu não tenho caneta, não tenho tem lápis, tenho fura o dedo e grifa com sangue. Pronto. Dá uma coisa mais latina Sim. na prova. As veias abertas. Vamos lá. Sabe, você precisa ter ferramentas, né? E é isso, às vezes você tem 5 que falam verdades, tudo está ligado à globalização, mas naquele texto, o que estava vinculado extremamente a isso? Né? Então, isso que você falou é essencial, acho que é o segredo das humanidades, quando você tem textos interpretativos, né? Isso aí não tem como. Sim. Isso de grifar é interessante também, porque sempre que um aluno vem e fala assim, nossa, eu vou muito mal na prova no primeiro dia do Enem, e aí eu falo, me mostra seu simulado, me mostra a sua prova. E muitas vezes a prova tá limpinha, assim, ó. Só tem o círculo na alternativa correta
E aí a gente falou assim... E o ciclo, assim, bonitinho, preciso. Prova limpinha. Aí vocês falam assim, não, mas essa você pegou, passou as respostas, ou foi a que você usou mesmo? Enquanto que a gente vai enquadrar? Quando você olha uma prova de matemática, tá toda arriscada, assim. Então, eu gosto também da noção de que a prova de linguagens e a prova de ciências humanas, ela também precisa ser resolvida, né? Exclui. Então, e ainda mais considerando esse tempo e esse número de questões, de texto, você precisa ajudar até se ajudar mesmo, sabe? Exatamente. Poxa, se ajudar a se manter ali atento, se manter atenta, às vezes até deixar a prova um pouco mais visual, talvez. Você não vai ter canetas coloridas, grifa-texto, pode ter o sangue, aí enfim. Mas usa caneta preta mesmo e se ajuda. Então, eu sempre gosto que os alunos tentem fazer esse processo mesmo, de deixar muito evidente o que o enunciado quer, nem que puxe uma setinha, põe a palavra ali do lado, porque você vai... Sublinha, né? Já direciona, poxa, eu tô procurando isso no texto, então, nossa, acho que isso já responde, deixa eu fazer um asterisco, enfim. Cada um também cria a sua forma de resolver a prova, né? Mas, considerando essa quantidade de texto, essa quantidade de questão, essa quantidade de horas, eu acho que é muito de você se ajudar. Fala, poxa, eu vou deixar minha prova limpinha ali para eu ter que reler várias vezes, enfim, isso também é um problema por conta do tempo. Ou eu posso já arriscar, me ajudar, puxar uma setinha. E eu gosto também que eles tentem, né? Que a gente tente quase que justificar cada alternativa, mesmo o risco direcionado, né? Porque também tem os dois casos. Ou o aluno risca tudo, né? Sei lá, risca a alternativa inteira. Tá toda colorida. Você fala assim, não, calma, agora eu não entendi. O que tem de errado nessa alternativa? Exatamente o quê? Porque nem sempre é ela inteira. Às vezes é um termo, às vezes algum trechinho do texto contradiz aquilo. Então, acho que nenhum dos extremos adianta. Assim, prova muito branquinha, eu também fico meio assustada. Mas aqueles riscos meio, não, eu cancelei essa alternativa inteira. Também já é estranho, mas eu acho que precisa pensar que você vai resolver a prova de linguagens, assim, tentar destrinchar mesmo, até para se ajudar, né? Claro. Você tem 5 horas e 30 de prova, você vai cansar. Pode ser que você se distraia e enfim, deixe passar algum aspecto, mas quanto mais visual, talvez, não sei, isso também é bem individual, né? Mas quanto mais visual ficar para você ali exposto, poxa, eu circulei, o enunciado quer exatamente a opinião do autor, ou ele quer exatamente, enfim, quando aparece algum texto um pouco mais literário, né? A visão de tal personagem e não do texto como um todo. Então, eu acho que sempre deixar o mais explícito o que o enunciado quer ali, grifando, sublinhando, puxando uma palavra, em geral ajuda, né? Nada é 100%, mas em geral fica um pouco mais explícito e evita também os distratores, né? Pelo menos eu acho que isso ajuda. Sim, sem dúvida. Você falando disso, eu lembrei, assim, é muito comum o aluno... Fiquei entre duas, assinalei a errada. Fiquei entre duas, assinalei a errada. Por que, Bruno? Para você falar um pouco, assim, o que rola? Por que sempre cai no distrator? Ou eu escolhi... Tá, outra coisa que eu escuto muito, todos vocês. Eu fui lá, coloquei a A. Aí fiz a prova, voltei e troquei e errei. Isso é muito comum. Por que acontece isso? E mais nas linguagens até, eu percebo que mais isso acontece, pelo menos eu ficar entre duas e errar. Acontece em todas as provas. Eu até conversei com os alunos de São Paulo sobre isso essa semana. Acho que são dois temas distintos. Isso do assinalei uma alternativa, fiz a prova, voltei e assinalei outra. Cara, na maioria das vezes, a que você assinalou na segunda vez é errada. Pode ter certeza, verifica aí na sua história, verifica aí nos simulados que você fez. Não cai nessa, não cai nessa. Confia na sua preparação. Por quê? O aluno que se preparou em alto nível, que se preparou em alta performance, ele fez muitas questões ao longo do ano. Muitas questões ao longo do ano. De alguma maneira, ele consegue responder algumas questões, ele consegue selecionar algumas alternativas, ele consegue julgar algumas alternativas por aquilo que a gente chama de intuição. Aí é importante dizer que intuição aqui eu não estou falando de magia, misticismo, que baixa uma luz, não é nada disso. Me deu um gatilho. Vai baixar o Bruno ali no meu ouvido. Me deu um gatilho aqui na magia. Em mim também. Não é nada disso. É um processo
natural. A gente fala, né? Rácio e intelectos. A razão é o seu processo de julgar, seu processo de passar por etapas, e o intelectos é uma maneira, você sabe, mas não necessariamente você sabe por quê. Quando você treina muito, você desenvolve essa habilidade. Sua intuição melhora muito. Exatamente. Então, no fim do ano, é incrível. Você pega os alunos, eles estão muito finos. Eles batem o olho e eles sabem por que é aquilo. Talvez se você pedir para a pessoa elaborar, ela não vai conseguir com tanta facilidade. Mas ela se acostumou com alguns modelos de questão. E mesmo que as provas variem ao longo dos anos, existe um núcleo que se mantém. Sim. Então, você vai pegar o Enem. Sempre vai ter a questão com uma propaganda que é de um órgão público perguntando qual que é o objetivo dela. Sempre vai ter a questão de variação linguística, sempre tem a questão da Clarice Lispector, que é difícil, sempre tem a questão de um poema contemporâneo que é super complicado. Você já fez muitas questões daquilo. Então, essa que você assinalou na primeira vez, ela vai ser a certa. Não volte e assinale outra. Essa é a dica que eu deixo, até empiricamente, assim, conhecendo, conversando, a gente vê que quando você volta, você erra. Naquilo que se refere a ficar entre duas alternativas, eu vou com a Mari. O Enem, ele monta as questões com os distratores. E os distratores, eles falam até lá no manual de elaboração de questões. São caminhos possíveis. Então, caminhos que o aluno pode percorrer para chegar naquela questão, mas que chega em um determinado ponto, ele vai errado. Então, ele antecipa possíveis raciocínios que você venha a ter. Coisas que você precisa prestar muita atenção. O enunciado, com certeza, e principalmente questões do tipo geral e específico. O texto está pedindo algo específico. Com certeza vai ter uma alternativa que ela é correta no geral. E aí você vai ficar a correta no específico, a correta no geral. As duas são certas, só que a questão está pedindo no específico. Então, assim, o enunciado é o que manda. Não adianta ser certo, tem que ser condizente com aquilo que está na questão. E aí entra uma terceira coisa, acrescentando, não leia os textos rápido. É um contrassenso que eu vou colocar aqui. Eu sei que as dicas aí que bombam na internet falam isso, mas eu tendo a não concordar. Economizar tempo. Não existe economizar tempo na prova de português. Certo. Infelizmente. Porque você vai tentar ler um texto rápido, você não vai entender. No fim das contas, você vai perder tempo. Exato. Você vai ter que ler. Você vai ler uma, vai ler duas. Né? Exato. Então, leia o texto com calma, leia o texto no seu tempo, que você vai ler uma vez. Você vai ler o enunciado uma vez, você vai ler a alternativa uma vez e a coisa vai funcionar. Então, isso que você perguntou é muito importante. Acho que é uma das coisas mais recorrentes, assim, que a gente vê. E a conclusão, não troque a alternativa que você colocou e preste atenção, enunciado e essas relações de geral e específico. Isso aparece muito e às vezes faz diferença aí de 5, 6 pontos, que é o que o aluno precisa no final, né? Essencial. Isso de trocar muitas vezes vem só de uma insegurança, né? Exatamente. E ainda mais no Enem, você não vai ter muito tempo para ficar fazendo isso, tempo né? Você vai ter para voltar e ler se a resposta que você pôs e muitas vezes, muitos alunos fazem essa troca no momento mais crítico da prova, né? Eu fui passar no gabarito, no final faltava 30 minutos, e aí eu pensei, acho que não é isso, troquei. Mas assim, poxa, se na primeira vez que você fez, você tava até com um pouco mais de calma, você achou que era aquela, né? E o Bruno falando, disso dos distratores, eu vejo muito que os alunos já têm algumas estratégias mais gerais mesmo, mais comuns, que é aquilo de, se tem o enunciado me pediu uma coisa, mas tem uma generalização, eu vou sempre evitar. Primeiro que não é sempre, né? Porque eu já vi muito aluno falar assim, não, se tiver, sei lá, todos, ninguém, sempre tá errado. Mas às vezes o enunciado te pediu isso, né? Exatamente, tá pedindo isso. E o oposto isso. também. Às vezes eu falo assim, não, mas... apenas, somente. Se tem isso, eu já vou errar. Mas calma, vai que o texto falou isso, vai que o enunciado... Eles criam uma lista de palavras malditas. Se aparecer isso não deve ser. Então, eu acho que o que o Bruno falou, o enunciado vai ser o guia, é o que manda. Sim. Se o enunciado tá tratando de uma generalização... Não tem muito fugir disso, né? E também tem uma questão disso sobre generalização ainda, que eu vejo que às vezes os alunos acham que a generalização é só isso, né? São só essas palavras, assim. Então, se tiver todos os alunos isso, todos tá generalizando. Mas às vezes se você fala, não sei, se eu falo, os alunos do H+ adoram a prova de linguagem. Se eu coloquei esse artigo e falei os alunos, eu já tô generalizando, né? Então são...
eu acho muito complicado essas coisas prontas, assim, essas formas prontas. Então apareceu todos no enunciado, a generalização eu vou tirar. Calma. Cai naquele ponto de, tipo, querer... Assim, cai tudo sempre igual e fixo aí. Exato. E esqueceu o enunciado, né? Então não é sempre que um todos lá, ou um sempre, vai anular a alternativa. Precisa concordar com o enunciado, precisa concordar com o texto. Precisa pensar, refletir. Sim. Precisa. Porque assim, essa estratégia que a Mari falou, pra você tirar uma nota mediana, ok. Você vai lá fazer a provinha e tal. Se você quiser passar em biologia... Em letras. Em letras. Geografia dá também. Agora, para você tirar uma nota substancial, assim, só essas técnicas muito rudimentares e restritivas, elas não vão te ajudar. Porque aquela questão, que é a questão que poucas pessoas vão acertar, que começa a fazer a diferença, ela vai exigir mais, né? E aí você precisa fazer ela ali, né? Você precisa fazer ela por ela, não com uma fórmula genérica. É bem importante mesmo. Isso, a gente estava conversando também, as conversas em off é igual nota de rodapé de livro, né? Isso. Muitas vezes elas são mais importantes. O backstage. Backstage. Total. É assim, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, ele surgiu para avaliar o ensino médio. Então, talvez um dos pontos, não que para o aluno isso agora seja algo, né, importante para ele fazer a prova, mas um dos pontos de toda essa discussão é para que serve o ensino médio ultimamente, né? Certo? Então, a gente quando chega aqui na preparação, no pré-vestibular, nós temos que aparar arestas, construir estruturas que o ensino médio não fez. Sim. Que quantas vezes você ouviu que pessoas críticas assim, temos que acabar com a indústria do vestibular. Quantas vezes você ouviu isso na tua vida? Putz, inúmeras. Agora a indústria do vestibular só existe porque tem alguma coisa que não está fabricando o que deve ser fabricado, entendeu? Tá. Sabe? Não deveria existir cursinhos. Isso, se a educação, se o ensino em si fosse ok, mas não precisava, né? Então, nós estamos aqui para... Por que a gente precisa falar essas coisas? Porque há necessidade. Sim, com certeza. O aluno precisa saber disso. Sim. Né? Isso que a Mari falou, que a gente falou, são questões, assim... a parte inicial de interpretação de texto, Sim. que você disse de geografia, é o básico do pensamento geográfico, né? Da disciplina, Enem era uma né? sigla, né? Agora Enem virou uma marca. Talvez os alunos nem saibam o que significa Enem, porque ele se caracterizou como um vestibular. Então, tem Enem, tem FUVEST, tem Unesp, tem... Perfeito. Entrou no mesmo grupo. Entrou no mesmo grupo, Exato. Né? Eu acho também. Eles não sabem o significado da sigla Enem. Se perdeu ao longo do tempo, né? Foi perdendo a identidade. Então, assim, essas coisas refletem o problema do ensino médio. Se não fosse isso, não existiria, né? Então, não estaríamos aqui. Pronto, o fato de ficar mais conteudista distanciou ainda mais. Sim. Porque você vai avaliar um ensino médio, que é um ensino médio com N problemas, né? Vai avaliar para ter um resultado que você já sabe qual é, né? A nível nacional também, nacional. né? Nacional. Diferentes ensinos médios. Nossa, realidades, contextos. Olha o tamanho da jaca que a gente está enfiando o pé. Né? Exato. Sim, eu não acredito que lá no interior, nem vou muito longe, posso ir em Andradas, por exemplo, minha cidade. O aluno do ensino médio, da escola pública ou particular também, não foge muito, ele tem aprendido a cartografia no nível X, assim. Porque o Enem tem ficado mais conteudista e distanciado muito do que é dado. Exato. Porque diferentes localidades e diferentes escolas têm diferentes objetivos também, né? Sim. Toda escola que também, queremos essa preparação para... Não, tem diferentes objetivos. E é interessante isso que vocês estão falando, né? Porque é um instrumento para a população brasileira, é uma coisa, no mínimo, curiosa, né? No mínimo, curiosa. Como se fosse... generalidade desse para generalizar o estudante brasileiro, né? Do Amapá, o Rio Grande do Sul, do Acre, o Rio Grande do Norte, não dá. Você tem particularidade. É um país que é um continente, né? Gigantesco. Muitas realidades, né? Isso interfere mesmo. E a gente vê, né? Nos rankings do Enem, quando saem os rankings por estado, por instituição de ensino pública, privada, muitas vezes você se surpreende com algumas instituições de alguns lugares. As últimas avaliações de colégios no Nordeste. Sim. Né? Opa. Então, assim, se você cria um parâmetro do Enem mais para uma realidade Sudeste e Sul, né? Você cria uma barreira. Então, é muito
não vou dizer complicado, porque tudo hoje em dia a gente fala, é complicado. Mas assim, tem muitas nuances, e muitas nuances com diversos, com muito viés ideológico, viés político, e tem. Você não consegue fazer uma prova sem isso. Quando você faz uma prova técnica, você tem um viés político nela. Quando você faz uma prova muito analítica, Sim. Você tem um viés político. Por isso que eu acho que de todas, o Enem equilibra mais esse tipo de coisa. Apesar de ter se distanciado da proposta inicial, ele equilibra mais. Eu acho ele mais justo. Né? Mas é pesado, são 2 dias pesados, tem uma parte física, tem uma parte psicológica muito mais impactante. E para aquele que faz, principalmente, só o Enem, né? Eu acho que isso é o que mais pega. Quando eu trabalhei em BH, só existia o Enem, pensando em porta de entrada pública, assim. Hoje tem prova da Unicamp lá, tem da UFO lá, mas só existia o Enem. Então, toda a sua carga emocional estava em 2 dias, 2 domingos. 2 dias, Imagina, você tá Muita passando coisa. mal naquele dia. E houve uma época que o Enem era a primeira grande prova. Aí depois vinham aqui para a FUVEST. Então, assim, eu tive alunos que foram péssimos no Enem, foram muito bem na FUVEST. Então, isso é essa variação é normal. Você tem aquele impacto. Quem fez a Unicamp, apesar de já estar um cansaço de um final de semana, o cara já deu aquela... Sabe? Sim, começou. Agora já foi. Tirou. A primeira faz grande gol a 10 prova jogos. Né? Tirou a nhaca. Faz 1 e tira a nhaca, entendeu? Então, assim, já vai. Porque é o peso da primeira prova, né? Sim. Então, isso também tem um impacto grande no resultado. Né? Eu acho que quem já fez o Unicamp pode estar com um pouquinho de vantagem nesse aspecto. Sim, teve um pessoal que fez UFO, Sim, o já teve FPR vários, rolou. né? Sim. Então, é sempre bom começar com uma outra prova. Acho que a gente fala isso para todo mundo. Se o Enem é a sua prova mais importante, faça uma antes, pelo menos. Eu tinha aluno que foi fazer vestibular, mas que não tinha interesse naquele vestibular, estava fazendo aquilo só para dar um esquenta, para pegar legal, né? E já ir preparado. Né? Isso, perceber que está bem mais perto do que estava antes. Com certeza. Importantíssimo. É uma boa arma psicológica também, né? Sim. Que nossa. Porque... Eu não sei o quanto isso mas o impacto do psicológico em provas, no mínimo é metade, entendeu? No mínimo é metade. Perfeito. Concordo. Você saber, de 0 a 10, 7 ou 10 não vai mudar muito. Sim. Se você está nessa fatia de conhecimento. Sim. Conta muito estratégia, controle emocional, controle psicológico. Nas adversidades, então, poxa, comecei a bater ali naquela questão, como que eu vou lidar, enfim. Isso conta demais. Pensando em medicina, então, que é a fatia lá de cima. Totalmente. Conta muito, mas muito mesmo. Porque não tem jeito você saber tudo de tudo. Isso é um fato. Isso Os alunos aprovados aqui, assim, aprovado na USP Pinheiros, Unesp, FAMEP, Unicamp, assim. Então, o pessoal da nata pensando em aprovação nas mais concorridas. Eu não sabia tudo de tudo. E é normal, Sim. E tá tudo bem. Sim, e deu tudo certo. E deu tudo certo, pô, muito certo. Você passou, ponto, tá certo. Isso, não busque a perfeição de conhecimento, porque o conhecimento ele é infinito, né? Exatamente. É infinito. Você não sabe tudo de obras literárias, você não sabe tudo de redação, você não sabe tudo de geografia, eu não sei tudo de biologia. E olha que a gente está há muitos anos fazendo isso. Né? Como? Imagina o aluno, o vestibulando, que tem que saber tudo de tudo. Não, vai tranquilo. Tirar esse peso é importante, né? E, nossa, eu preciso saber tudo. Não precisa, calma. Não. Não é necessário, sim. O preparo é muito mais amplo do que só encher o HD de informação de cada uma das disciplinas. Sim. Para a gente caminhar aqui para o encerramento do episódio, o que vocês recomendam para o aluno fazer aí na semana que antecede? Então a gente está aqui já no meio dela, nesse restinho até a prova acontecer no domingo. Então daqui até sábado, no sábado, os alunos perguntam muito isso. E eu tenho mais uma pergunta, assim, entre provas. Porque nós recebemos muitas dúvidas em relação a primeiro e segundo dia do Enem, o que eu faço, o que você me recomenda. Então, o que vocês acham que o aluno deve fazer daqui até sábado, no sábado e entre provas? Quem quer começar? Olha, eu tenho, com os alunos que eu tenho conversado, eu coloco ênfase no descanso. É a parte fundamental.
A gente sabe, você sabe da biologia aí, o quão importante é o sono, o lazer, atividade física, para a consolidação de aprendizado, né? Para você ter aquilo com você. Além disso, a gente está pensando em alunos, a gente pega, por exemplo, aqueles com quem a gente tem contato, que fizeram a Unicamp, vão fazer o Enem, às vezes já fizeram a Santa Casa, já fizeram a PUC. Então, Einstein. exatamente. Esse ano a Unesp, né? Vai estar entre os 2 dias exatamente. Do Enem. Então, conseguir esse descanso para, na hora, entregar o que sabe, é fundamental. Mas também sabemos que rola ansiedade, porque você estudou, às vezes, 10, 12, 14 horas por dia, o ano inteiro, e chega nessa semana, não vou estudar, a cabeça fica a mil. O que eu tenho falado pro pessoal, revisa o suficiente para você não ficar nervoso. Lê, às vezes, uma coisa ou outra de redação. Poxa, faz ali um bloco de questões de português, de ciências humanas, mas dorme mais, não menospreza a sua rotina de atividade física, faz uma atividade de lazer para você chegar bem no dia da prova. É isso que eu tenho dito para o pessoal, porque a experiência vem mostrando muito que chegar bem no dia da prova é o que faz a maior diferença, né? A gente vem vendo isso com as candidatas e os candidatos mais bem-sucedidos. Perfeito. Eu acho que isso que você falou do descanso é essencial. Eu acho que, primeira coisa, o que não fazer, não tentar recuperar tempo perdido, né? Eu não vi esse assunto. Às vezes, quando o aluno me pergunta, o que eu faço? Eu estudo mais aquilo que eu tenho mais dificuldade ou eu revejo aquilo que eu tenho mais facilidade? Você precisa chegar na prova confiante. Você quer fazer alguma coisa? Pega o que você se sente melhor e aprimora. Porque se você vai pegar um assunto que você tem mais dificuldade, de repente você pode ficar dando aquela murro em ponta de faca que só vai gerar desgaste. Então, assim, mantenha o ritmo, não é hora de acelerar de jeito nenhum. Tá? Se o teu ritmo está muito pesado, então tira um pouco o pé, assista às aulas, continue fazendo exercícios. Se tiver que escolher, escolha aquele que você se sente melhor, tá? Até para um resultado psicológico, você ficar mais confiante. Dormir, que o Bruno falou, sabe? A pior coisa que tem é você chegar no dia da prova com sono, impossível. Tá? Então, mais cedo, e uma coisa que eu vou falar, assim, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, mas assim, larga um pouco o smartphone, tá? Perfeito. Não fica com a cara enfiada nele, porque não vai chegar coisa boa que vai te ajudar para a prova. Não vai. A prova, na hora, é você sozinho. Não é você, rede social, smartphone, não é nada. Nossa, você me fez lembrar ainda, tipo, você vai pensando em Enem, você coloca lá Enem, vai no Twitter da vida, não, é desespero. É, né? Só sofrimento, dor, ansiedade. A galera fazendo contagem regressiva, né? Mas o que vai aparecer de lixo na tua frente, de repente destrói o lado positivo daquilo que era bom. Concordo. Ouve a gente aqui, né? Vai entrar no Isso. entra lá, ouve o podcast e desliga, né? Porque é aquela história, você pode pegar várias pessoas, profissionais que falam de rendimento e tal, o importante é você ter o foco. Claro. Né? E o smartphone tira o seu foco. E traz essas coisas pesadas. Nossa, então, na hora que você falou, eu já pensei nisso. No dia da prova, meu caro, é você sozinho. Então, fique bem com você, durma, estudar, mantenha o ritmo, ou se possível, sabe, estudo 4 horas toda tarde, 6, dá uma diminuída, descansa mais. Deixa o telefone em casa e vai dar uma volta no quarteirão, pega teu cachorro, vai dar uma volta. Vai pro parque, pra praia, pro rio. Isso não Você não está perdendo tempo. Não está perdendo tempo. Isso é o contrário. Apesar de não parecer. No momento, bate uma abstinência. Não, isso a gente faz. Estou toda hora. Agora com esse negócio, o aluno tem uma dúvida, eu já acesso aqui, que não fiz agora. Né? Vou ver qual é a estatística que eu tenho preparada aqui. Mas isso precisa quebrar um pouco, na hora dá uma... Sim. Aí quando você percebe, você foi caminhar, você caminhou, nossa, como passou o tempo, tua cabeça aliviou. Então, no sábado, faz isso, faz uma atividade de lazer, gostosa, sabe? Esquece um pouco, deixa para o domingo. Fica em paz com você, né?
Não vai pra balada também, não, Não, né? não, Pelo amor de não, Deus. não. Vai pra uma Vamos rave. muita hora nessa calma. Vou virar Vou pegar uma rave. Vou encher o carro. Tem os opostos, né? Eu acho, a gente sempre fala para os alunos assim, não, sábado você não vai estudar, mas também não vai dormir o dia inteiro, né? Tem uma galera que sempre fala assim, nossa, mas eu não consigo, eu fico sem fazer nada. Não é ficar sem fazer nada também. Eu entendo que talvez esse ficar sem fazer nada até traga uma ansiedade maior, mas precisa redirecionar, assim. Então, é isso, ir caminhar, ir, sei lá, ir pro parque com os amigos, ir falar besteira só, sabe? Eu acho isso importante também. Eu tava até brincando ontem com uma aluna, ela falou, mas eu quero vir pro cursinho sábado, não vou conseguir ficar em casa, não. Eu falei, não, você não vai vir pra cá, você pode vir pra cá, encontrar seus amigos, vocês vão caminhar por aí, vai andar na Paulista, né? Tipo, tem praia, o pessoal do Rio tá mais bem equipado que a gente, né? Mas eu acho que o dia anterior, ele também é decisivo, e amanhã também, né? Amanhã do dia da prova, assim, também é decisiva. Então, o dia anterior, eu sempre sou do jeito que vocês falaram, a mesma coisa. Descanso, tentar se distrair mesmo, nem que seja vendo um filme, lendo alguma coisa que não tenha a ver com vestibular, sim, né, um pouco. E pensar também o dia da prova, de acordar com calma, comer coisas seguras, com calma sem ali. bater uma feijuca, uma macarronada. Não ir num rodízio que você nunca foi ali, sei lá. Tem intolerância à lactose, já manda leite pra dentro. Pelo amor de Deus. Você fala assim, não, vai fazer o esporte. A pessoa, não, mas se eu quebrar o braço, calma. Uma caminhada, não UFC, caminhada, passear né? com o cachorro. Falaram aí, poxa, eu nunca fiz esporte, eu vou pro crossfit, não. Aí também não dá, né? Sábado, domingo vai estar com o braço. Mas eu acho que o dia da prova ele também é decisivo, assim, de já acordar com calma, não fazer as coisas com tanta pressa, assim. A gente sempre sugere, né, que os alunos cheguem com antecedência no lugar de prova. Mas isso é uma coisa que eu ouvia muito não quando seja eu prestava parte da estatística dos atrasados do Enem. Quando eu prestei vestibular, vá ao local do exame um dia antes, veja o trajeto, não deixa para ir em cima da hora. Isso, já vê o que tem perto, senão vai aparecer naqueles memes do pessoal que bateu a cara no portão. Já vê o que tem perto, fala, putz, eu posso chegar mais cedo, qualquer coisa eu fico naquela lanchonete, fico naquela padaria. Sim. E se no dia anterior você demora meia hora, saia o dobro. Porque coisas acontecem. Domingo é domingo, não tem jeito. Sim. Ainda mais igual nas grandes quando você cidades. tem que entregar o TCC, falta tinta, acaba o papel. A impressora não nem me fale. Aconteceu isso comigo. Coisas... O que mais acontece na vida são coisas. Previstos, assim. Assim, eu gosto muito, quando a gente coloca alguma mensagem para na rede social, eu gosto de colocar um trecho de uma música de um cara que já morreu. A gente é velho, só cita a gente que já morreu, né? Músico bom, geralmente, não está mais aqui. É o Walter Franco, ele tem uma música que deve ser conhecida, que ele fala assim, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Perfeito. Então, você fez o teu trabalho, mano, vai pra prova, vai lá, tranquilo, faz o teu, acabou, sabe? É você. O vestibular é você e a prova, mais ninguém. É um momento importante na vida do adolescente. Ele está decidindo agora o que ele vai ser. Então, fica você com você, tranquilo. Isso. Concentrado, focado. A gente conversa com os alunos muito essa questão de trazer sentimentos positivos mesmo, aquilo que a gente chama de ancoragem, né? Isso. Eu acho que isso no dia da prova é o essencial, assim, de você fazer as coisas com calma e trabalhando a confiança já, ouvir ali uma playlist que te deixe mais animado, eventualmente no dia anterior, eu vou ver um filme que eu gosto, que me deixa feliz, que me faz pensar na medicina, e eu já... Perfeito, assim, eu acho que quanto mais a gente conseguir, no dia da prova, no dia anterior e no momento da prova, trazer essa calma e essa confiança mesmo, de não ficar pensando no que você poderia ter feito, sabe? Porque a gente sempre acha que pode ter feito mais, né? Podia ter feito mais, eu podia ter... Às vezes a gente conversa com alunos, ficam 12 horas no cursinho e falam assim, não, mas eu devia ter estudado mais. Eu falo, mas não dava? não tinha nem tempo para você fazer isso, né? Então não evitar, ir afastando mesmo esses pensamentos, substituindo, né? Acho, esses pensamentos que às vezes só existem para sabotar, né? De, devia ter feito mais, devia ter visto tal coisa. Você fez o que devia fazer e vai trabalhando a confiança, porque isso faz diferença, né? Na hora da prova, até para não... Opa. Naquela hora, você fala assim, não, eu marquei, mas será que eu tô certa mesmo? Tá certa, vamos questão por questão. Acabou. Isso é importante. O sono, além de tudo do que vocês falaram, também vai ajudar nesse controle emocional, né? Você conseguir ali no momento da prova... manter a concentração aí por 5 horas e meia, manter ali a mente atenta por tanto de texto que você vai ler, enfim. Então, o sono, tanto
o ano inteiro, né? Mas nas semanas anteriores e principalmente no dia anterior, eu acho que é importante, assim, é o principal. E entre as provas? Coisa muito comum, corrige ou não corrige? Essa é a principal queixa, né? A principal dúvida. Pensando no pessoal do estado de São Paulo, tem a Unesp na terça-feira. Sim. O que eu faço, o que eu devo fazer, enfim, o que vocês acham? Primeira coisa, senhor, para a galera do Brasil inteiro, entre Enems, corrige ou não corrige? O que vocês recomendam? Se eu fosse aluno, eu não corrigiria. Eu esperaria acabar os 2 finais de semana. Opinião minha. Eu Ou espera o gabarito oficial, talvez? Eu me sentiria um pouco inseguro sabendo que se de repente, eu errei aquela questão que eu sabia. A prova é o resultado dos 2 dias, não é? É o resultado sim. Então, não antecipa. Não antecipa. Deixa. É a minha opinião muito pessoal. Né? Às vezes o aluno fala, não, eu quero ver porque eu me sinto mais seguro. Tá bom, mas eu acho melhor esperar a prova. Se eu sei aqui que alguém vai fazer a Unesp, então tem mais um fator de interferência, né? Sabe? Se eu fui bem, eu posso me sentir mais confiante, mas você tem a possibilidade de não ter sido, então vai interferir em outra. Espera. Se vai fazer essa maratona, Enem, Unesp, Enem, faz direto. Vê depois. Na semana seguinte, né? E não fica olhando, né? Que nem a questão dessas questões da Unicamp, que estão dando divergência de gabarito. Senão vocês vão entrar nessa briga que não é briga de vocês. Pensando em primeiro dia, né? Então, em linguagens, todo ano o que mais tem é divergência de gabarito entre cursinhos. Sai dessa briga que não é de vocês. Oficial, eu acho sempre Tem questão que tem todas, né? Tem todas as... A, B, a C, a D. É incrível. E é algo que estou pensando aqui agora, tá? Nunca parei para pensar entre provas, porque meu dia sempre foi o segundo. Né? Então, depois eu faço e corrijo. Ele não vai encontrar nada do primeiro dia no segundo dia, né? Sim, exato. Não vai resolver nada. Não é algo que, por exemplo, você faz o simulado, corrige para estar melhor para outra prova, porque ele não vai. Às vezes mais atrapalha do que... Tudo bem, depois do Enem você corrige, porque vai ter FAMEMA, FAMEP, FUVEST, aí você até aprende ali, né? Mas o que vocês acham? É uma coisa muito individual, né? A gente sempre... Mas sempre que algum aluno vem com muita dúvida, assim, fala, não sei, eu falo assim, se você não sabe, não corrige. Exato. Porque quando o aluno é mais, sei lá, talvez já tenha trabalhado mais essa questão emocionalmente, fala assim, não vou me abalar, eu prefiro já ver o meu número de acertos, porque senão eu vou pensar nisso. Eu sempre sinto que quando o aluno tem uma decisão, ele fala assim, não, eu vou corrigir. Então corrige. Eu percebo que quando o aluno está muito hesitando, quer muito ouvir, será que eu corrijo, será que eu não corrijo? Eu tô com medo de ficar nervosa, eu tô com medo de, não sei, disso me prejudicar. Eu acho que na dúvida, se você está em dúvida, é melhor não, assim. Eu acho que o que eu gosto sempre de indicar poxa, saiu da prova e lembrou de um tema ali de geografia ou de linguagens, de alguma coisa que você se sentiu inseguro na hora de fazer, sabe que é um tema que tem bastante recorrência nas provas, anota esse tema e beleza, você revisa ali entre uma prova e outra, no caso da Unesp, eu vou fazer a Unesp, pode ser que caia, fiquei muito com aquilo na cabeça. Eu acho que dá pra fazer isso, usar essa prova, mesmo sem contabilizar o número de acertos, sabe? Atualmente ali um conteúdo... Então, caiu alguma coisa de fuso horário, não sei. Às vezes até aceitou, mas ficou insegura. Quero saber o que era o certo, eu quero relembrar aquele conteúdo. Isso é uma coisa, porque... pensando em medicina, né? Os alunos de medicina, às vezes, eles fazem essa conta do primeiro dia do Enem, e aí eles vão pro segundo dia falando assim, eu fiz X acertos, então no segundo dia eu preciso fazer... tantos acertos. E aí ele não consegue fazer uma questão, ele fala assim, meu Deus, não posso perder essa questão, porque... Então, eu acho que é uma pressão que não vai ajudar, entende? Então, eu sei que tem alunos que falam assim, não, eu vou ficar mais tranquila já corrigindo, já tem essa decisão, então beleza, corrige, não vai te prejudicar. Eu sempre vejo que quando tem essa hesitação, acho que se você tem medo de te abalar de alguma forma, evita, não corrige, vai pro segundo dia, no máximo anota ali um tema, alguma coisa que você sente que precisa revisar ou ficou na sua cabeça, assim, até para não virar uma preocupação extra, né? De, devia ter revisado, enfim. Ver esse conteúdo, mas talvez contabilizar ali questão por questão não vai trazer nenhuma vantagem, né? E esse ano vai ser mais complicado, porque para quem, principalmente a galera de São Paulo, mas eu vejo que cada vez mais pessoas prestam os vestibulares de São Paulo, né? Turma do pessoal do Rio, de BH, enfim, os nossos alunos. Tem uma galera do Rio aqui, do H Plus Rio, né? Do H Plus Barra, com a gente agora, que eles vêm fazer as provas aqui, né? Eles e elas.
E, poxa, você vai ter um dia ali entre o primeiro dia do Enem e a primeira fase da Unesp. Não vai dar tempo de fazer nada. Você precisa descansar de uma prova e descansar para outra prova, né? Então, eu acho que essa segunda-feira vai ser um dia crucial, assim, para descansar e tentar distrair também, se recuperar ali do cansaço mesmo, até físico, do Enem, para ir bem pro segundo dia, assim. Não sei, acho que é basicamente isso. Se sente que tem uma pequena chance de não te ajudar a fazer essa correção, contabilizar, não precisa, assim, sei lá, às vezes acho que a gente precisa simplificar um pouco as coisas, né? Opa. Eu tô com medo de me abalar, então beleza, vira a página, vamos pensar na próxima prova. O Kim sempre fala isso pros alunos, eles repetem bastante, é que a prova mais importante é a próxima, né? Sim. Então, é isso, assim, não vai adiantar nem tentar antecipar muita coisa, nem ficar voltando, né? Putz, eu errei aquela questão de geografia. Beleza. Volta, né? Não volta. Beleza, mas agora pensar na próxima prova, né? Acho que é importante, assim. Ou espera o gabarito oficial lá da quarta-feira, Isso é o ideal. depois do Eu segundo sempre acho dia. ideal. Sim. Porque às vezes você vai ter uma surpresa, né? No meio aquela acertei aflição. uma acima No da meio média do do ano caminho eu passado. lembrei Aí muito. muda. Linguagens, cara. Linguagens, o que mais tem é gabarito. Coisa mais comum. Sim. Coisa mais comum. O que você acha, Bruno? Eu concordo plenamente com os dois. Eu acrescento para as pessoas tomarem cuidado com as conversas e com as redes sociais. Pensando da época que eu trabalhava ali na linha de frente da redação, era um burburinho de, não sei quem disse que se eu usasse esse termo eu zerava e que tinha que ir por aqui, que se tivesse... Porque começa uma loucura nas redes sociais e é até, digamos assim, contraditório eu dizer isso num podcast de vestibular, mas a gente sempre vai vender o nosso peixe que a gente faz daquilo que a gente acredita. Começa uma loucura para conseguir view, para conseguir aprender a atenção dos alunos, e as pessoas começam a falar de coisas que não tem nada a ver com nada, que não tem lé com cré, que é só para a pessoa olhar, ficar em pânico, curtir, compartilhar. Então, assim, não pensa na tua redação, não pensa na tua prova, a menos que seja aquela coisa fria, sabe? Se é uma pessoa que, tô ali, o que é bem raro, porque, eu mesmo nunca dei conta, na maioria dos alunos, os que passaram, são poucos que são assim. Se é pra você pegar, corrigir, pra ver o erro e tal, beleza. Se não fica atrás de rede social, não fica... Toma cuidado, às vezes, até com as conversas com os pares, porque nesses momentos, às vezes, o que é compartilhado é mais angústia do que ali companheirismo. Então, sim, foco, não fica criando teorias, não fica criando elucubrações, porque na maioria das vezes são coisas que circulam e que fazem mal para as pessoas. Eu já vi muito aluno ficar na bad mesmo, e às vezes a pessoa tinha feito uma redação incrível. Perfeito. Depois, quando saiu, tirou 980, tirou 1000 e ficou na neura que tinha um termo lá. Porque viu um influenciador, uma influenciadora que comentou o quê? E às vezes a pessoa não tem nem nada a ver com a educação. Então, assim... Um aprovado. Exato. Continua fazendo sua prova e vai nessa. Toma cuidado com as fake news, com o que circula. Porque vai circular muito. Vai circular muito. Então, se proteja, se blinde em relação a isso, porque você tem muita prova pela frente. Fica no nosso podcast, que pelo menos... Vamos lá. Que a gente garante. Anos de experiência todo mundo tem. Sim. Exato. Provado pelo tanto de aprovações. Então, exatamente. Aqui, fake news não vai ter, muito pelo contrário. Com certeza. É foco no aluno, né? Foco no aluno. Quando você foca no aluno, você tem que tirar isso da frente. Exatamente. O foco não é em like. Exatamente. Isso é consequência do bom trabalho. Exatamente. Gostou do corte? Gostei. Esse ficou bom, hein? Ficou bom, hein, meu? Produção, ouviu, produção? Aí, o diretor aprovou. Tá atento. Pessoas, alguém quer falar mais alguma coisa? Estamos aí encerrando. Acho que demos o nosso recado, né? É isso. Queria agradecer a presença de todos vocês. Valeu, Kim. Muito obrigado por ter aceitado o convite e saibam que vocês voltarão. Serão convidados novamente e aceitarão. Perfeito. Muito bom. Você chama o professor de humanas para falar. A gente agradece. Chamou aí pra coisa longa. A ideia é... curto, 3 horas. É sempre assim, eu sempre falo meia hora e o negócio vai. Para encerrar, então, como que os alunos aí, quem quiser
achar o Adriano Baroni nas redes sociais, onde procurar? No Be Real? Bom, então agora já que você abriu a porta, vamos lá, né? Moderno. Eu tenho minha página de geografia no Instagram, chama Geomundi 2022, tá? Assim, geografia, geopolítica, atualidades e algo mais, né? Porque sempre a gente gosta de ampliar um pouco isso. Tem uma outra página também, que é uma parceria com uma amiga minha, Priscila Bali, chama Minuto Geografia, no Instagram, e um canal no YouTube, tá? Nós estamos... Esse segundo... A gente tem lá, primeiro, entrevistas, muita entrevista com iniciação à ciência, tem um quadro chamado Mulheres na Ciência, tem um quadro chamado Minuto de Prosa, que é sobre literatura, e tem um que é chamado Trajetórias, quando a gente entrevista pessoas que têm importantes experiências de vida, tá? E agora, do meio do ano para cá, como a vida ficou meio corrida para todo mundo, né? Para mim, para a Priscila, para a Flávia Budi, que é a nossa nova integrante, a gente está focando um pouco mais em questões, em temas voltados para vestibular, vídeos curtos, tá? E postagens no Instagram. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, tá? A gente agradece, obrigado pelo espaço aqui para divulgar, mas a gente faz sempre isso, como o Bruno acabou de dizer, pensando no aluno. E aí eu vou usurpar a sua fala aqui, isso pensando em like, mas em cima de um trabalho bem feito, não em cima de causar internet. Isso é uma coisa que é prejudicial para a própria rede, né? Sim. Mas tem gente que ganha dinheiro com isso, nós não estamos afim dessas coisas. Claro. Tá? Nada contra, é só uma opinião. Não, assim, cada um na sua, né? Cada um na sua, exatamente. Tá. Brunão? Eu tô no Literabruno no Instagram. Segue lá, se tiver alguma dúvida, quiser bater um papo, vai ser um prazer receber vocês. E você, Perfeito. Marisita? Eu sou mais do Instagram mesmo, gente. Acho que vocês me encontram no Mariane QZ, tranquilo. E acho legal também lembrar que a gente vai ter os episódios de estratégia, né? Sim. Perfeito. E ficar de olho sempre no Instagram do H+. Porque lá vai acabar encontrando todo mundo daqui. Caso não encontrem ninguém, entrem no H+, @Med. Que encontrará. Com certeza. Todos nós. Já segue lá, segue no Spotify, no canal, enfim. Muita coisa boa vai rolar. Uma das ideias da criação desse podcast é justamente estar mais próximo do aluno no momento onde nós, professores, coordenadores, não estamos, que é aquele momento domingo pré-prova ou sábado. Então, a ideia é mesmo eles se sentirem confortáveis, confiantes. Isso vai fazer a diferença, tenho certeza. Sim, Já fez muita diferença ano passado, né? E esse ano vai fazer mais ainda. Espero que vocês tenham gostado. Opa, foi ótimo. Muito bom. Vocês sensacional. também. Aguardamos novos convites. Até a próxima. Valeu, beijo. Valeu. Valeu. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.